Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Agora estamos na parte 4, os fins últimos da leitura, analisando o capítulo 20, o quarto nível da leitura, a leitura sintópica. A leitura sintópica ela trata de uma leitura de dois ou mais autores sobre um determinado assunto. Então, por isso, é uma leitura mais complexa do que as outras leituras em termos de que você terá que ter acesso a mais de um livro e buscar nesse livro certas informações para formar aí esse tipo de leitura. É uma leitura complexa, portanto, que ela exige uma cautela na escolha da própria leitura, né? Primeiro você deve saber que existe mais de um livro sobre aquele determinado assunto, deve saber quais desses livros você deve ler, no caso. Cumprir a segunda regra, no caso, qual livro você deve ler, é a mais difícil, porque normalmente a gente não conhece o livro. Então é necessário que a gente tenha que fazer uma certa leitura inspecional nos vários livros para se chegar a uma ideia de que aquele livro deve ser utilizado na leitura sintópica. Então, o papel da inspeção na leitura sintópica, né? Ao reunir a bibliografia dos vários livros que você entende que possa conter aí o assunto, deve-se inspecionar cada um deles para fazer aí uma lista e ver se esses livros vão ser utilizados, né? Normalmente a leitura sintópica ela é utilizada aí para trabalhos de monografia, para quando você vai fazer alguma análise sobre um determinado tema em específico, quando você vai fazer alguma tese acadêmica. Então, normalmente se utiliza essa leitura sintópica para reunir várias fontes, vários materiais. Então, por isso essa preocupação com a bibliografia, né, com a análise daquilo que você vai ler para aquele livro especificamente, né, não ocupar o seu tempo. Porque se você lesse todos os livros sobre o assunto, seria quase impossível de concluir a leitura sintópica. Então você tem que saber selecionar muito bem quais são os livros que vão te dar a base para fazer essa leitura, né? E basicamente a leitura inspecional ela é necessária para saber com mais precisão aqueles livros que contêm o tema que você pretende, né? Deve-se buscar saber se os livros têm algo realmente importante sobre o assunto. Existem 5 passos na leitura sintópica. O primeiro, encontrar as passagens relevantes, né, na sua própria leitura inspecional. Agora que você já tem uma noção, né, já fez aí uma triagem sobre os livros, você vai agora resselecionar os livros, buscando aí as principais preocupações do autor, as principais frases que serão atendidas aí aquele questionamento que você está fazendo, né? Deve-se cumprir a etapa anterior, no caso aí a leitura inspecional para escolher os livros, inspecionando cada um deles sobre o tema, e logo depois você tem que proceder da forma inspecional no próprio livro que você escolheu para encontrar as passagens relevantes que você vai considerar aí nessa leitura sintópica. Em seguida, fazer os autores chegarem a um acordo com você. Na leitura basicamente analítica, você tem que chegar a um acordo com o autor. Você vai entender o que o autor diz para depois concluir, concordar ou não com ele. Na leitura sintópica é ao contrário, você estipula os termos, você estipula aquilo que está procurando e busca nos autores se eles concordam com aquilo que você está dizendo ou não, né? Então, é essa a diferenciação aí. Terceiro, esclarecer as questões. O leitor ele estabelece o conjunto de proposições neutras, né? Ele não vai tentar pender para um lado, e sim vai estabelecer os questionamentos e procurar na bibliografia, né? Deve-se preparar uma série de perguntas que estão querendo ser respondidas, né? Para esclarecer aí esse problema que você está dispondo. Então, basicamente, são três naturezas, três grandes questionamentos que você tem que fazer na leitura sintópica ao procurar nas bibliografias nos livros que estão sendo analisados. Primeiro, quanto à existência ou natureza da ideia, né? Se essa ideia existe ou não naquele livro, se ela está sendo investigada naquele livro ou não. Em seguida, como se manifesta essas ideias e como ela está sendo observada também. E terceiro, as consequências dessas ideias. Então, o que é, como é e quais são as consequências dessa ideia na obra propriamente. E nisso, se elas estiverem em relação ao que você está procurando, você tem que adotar aqueles livros na leitura sintópica, né? Depois, a quarta etapa é definir as divergências. Quais são as divergências que os autores têm entre si? Porque normalmente os autores nem sempre concordam, né, sobre um determinado ponto. Então você tem que saber anotar ali
as conclusões que cada autor chegou e quais são as diferenças entre eles, quais são as divergências, as correntes de pensamento que foram estabelecidas, né? Cabe ao leitor, então, organizar essas ideias e verificar essas divergências. E, por último, a quinta etapa, que é analisar a discussão. Aqui, propriamente, é sua própria análise sobre as várias discordâncias, as várias correntes que tem de pensamento sobre aquela ideia, né? Não se chega propriamente a um consenso durante essa análise de discussão. Normalmente, na leitura sintópica, você vai analisar todas as correntes de ideias e tudo mais, mas normalmente não se chega a uma conclusão porque seria uma presunção muito grande tentar aí afirmar algo completamente correto, já que os vários autores e as grandes mentes não chegaram a um consenso em um determinado ponto. Porém, você pode estabelecer sua opinião se você estiver querendo embasar alguma tese, né, e tudo mais. Existe a ideia de objetividade necessária. O que seria objetividade necessária? Você tem que fazer a leitura sintópica organizando os vários temas, as várias discussões, e cabe ao leitor não tomar parte na discussão. Ele deve evitar preocupações anteriores, ele deve evitar preconceitos antes de definir aí sua própria ideia sobre aquele tema. Você vai basicamente reunir os assuntos, reunir as divergências de uma forma um tanto quanto imparcial, sendo objetivo aí no tema, né? Caso contrário, você vai estar prejudicando a própria pesquisa, né? Por isso que os trabalhos monográficos em tese e tudo mais têm essa ideia de que são tentando aí ser imparciais em um determinado ponto, até o autor chegar naquilo que ele quer concluir, né? Depois de ter feito toda essa análise aí de bibliografia. Um exemplo de exercício da leitura sintópica o autor ele coloca a ideia de progresso, né? E ele coloca todo um exemplo de como é feita essa leitura sintópica. Vale a pena ler aí no próprio livro, né? Ele vai explicar como se usa a leitura sintópica como exemplo, dando aí vários conceitos de progresso, né? Basicamente você tem que fazer os questionamentos corretos, né? Existem vários conceitos. O que é progresso? Aí você tem que definir o que seria progresso para você do objeto da sua pesquisa e procurar os autores que definem como você o progresso nos livros dele e depois ainda pesquisar sobre o assunto, né? No caso, relacionar as perguntas e respostas, se elas estão relacionadas àquilo que você pretende, e depois fazer os questionamentos. Por exemplo, existe progresso na história? Se sim, se não, ou se não há resposta, né? As três correntes, por exemplo, para essa mesma pergunta. E nisso você vai fazendo progresso aí em relação ao questionamento, né? Se há progresso na natureza humana? Sim, não, não se afirma, qual o tipo de progresso é e tal. Enfim, você vai fazer uma série de perguntas para chegar aos pontos que você está procurando, investigando aí nas várias correntes de pensamento. O sintópio e o modo de usá-lo. Aqui, o autor ele diz que na leitura sintópica você tem que sempre, em caso de dúvidas, procurar outros livros para te auxiliar aí nessa leitura, porque muitas vezes você tem que ter o conhecimento do tema e das várias obras para se chegar a um consenso em relação à bibliografia. E o autor chama isso de paradoxo da leitura sintópica, né? Ele coloca, né, a menos que você saiba que livros precisa ler, não poderá ler sintopicamente, mas ao menos que você leia sintopicamente, não saberá que livros precisa ler. Então, exige um certo conhecimento prévio dos livros para fazer a leitura sintópica e, da mesma forma, você tem que procurar entender esses livros. Então, é por isso que é recomendado uma procura de livros que já tratam sobre um determinado assunto para você ter uma ideia aí. E aqui o autor ele recomenda e indica o próprio livro que ele escreveu, que é o Synthopicon, onde ele reúne vários temas, né, mais de 102 temas, com a leitura sintópica, com as indicações das bibliografias sobre os temas e tudo mais. Sobre os princípios que servem de base à leitura sintópica, existem três princípios que regem aí a leitura sintópica. O primeiro, terminologia. É complicado e difícil formar um termo propriamente, né, para autores em diversas épocas e contextos, mas não é impossível. Então você tem que formar um termo que seja relacionado a esses vários autores, mesmo eles sendo de épocas diferentes, de locais diferentes, é possível fazer aí essa terminologia. Em seguida, a distância da singularidade dos autores, né? Como eu já mencionei, embora os autores eles estejam falando línguas diferentes,
estejam em locais diferentes, culturas diferentes, é comum que você possa fazer aí uma análise sem observar essas divergências. Por quê? Quando se trata, por exemplo, de um tema como amor, como felicidade, são temas universais que todos os seres humanos vão tratar. Então, não importa necessariamente a distância e a singularidade de cada autor, quando os temas são propriamente universais, né, em se tratando de vários seres humanos. E em seguida temos o terceiro princípio aí, que é a maneira ou estilo, né? O ser humano ele se comunica de diversas formas. Então, é possível entender as mensagens mesmo que estejam em estilos e formas diferentes de serem escritas ou línguas diferentes, né? E aqui o autor apresenta um resumo, né? Primeiro, a tradução é possível. Você não tem que se preocupar muito com a tradução, já que a todo momento o ser humano faz e realiza traduções, né? Em seguida, os livros podem falar entre si, né? Mesmo havendo divergências culturais e de espaço e tempo, os seres humanos normalmente eles dialogam entre si, até mesmo no convívio. E da mesma forma, os livros fazem isso. E o terceiro resumo, existe um conteúdo objetivo e racional na comunicação entre os seres humanos, quando eles estão buscando ser racionais. Uma vez que você é racional, você busca atingir objetivos e verdades aí que são consideradas por todos como objetiva, né? Porque podemos aprender e aprendemos uns com os outros, né? Propriamente dito. E logo em seguida o autor coloca um grande resumo aqui da leitura sintópica. A leitura sintópica é dividida em duas partes. Primeiro, inspeção de campo preparatório para a leitura sintópica, onde você vai preparar a bibliografia, né, provisória do assunto, lançando mão aí de catálogos de biblioteca, orientadores de bibliografia de livros. 2. Inspecionar todos os livros da bibliografia provisória, a fim de averiguar quais têm a ver com o assunto que lhe interessa e para formar uma ideia mais clara do assunto. Aqui ele coloca uma nota, né? Estritamente falando, esses dois passos não são cronologicamente distintos, né? Isto é, os dois passos têm efeitos um sobre o outro e o segundo em particular serve para modificar o primeiro. Então, basicamente, inspecionar aí as bibliografias e buscar o tema que você está analisando aí. A fase 2, leitura sintópica da bibliografia reunida na fase 1. Uma vez que você reuniu todos os livros que tratam sobre o tema e que vai tratar sobre aquilo que você pretende, primeiro, inspecione os livros que já foram identificados como relevantes para o assunto, na fase 1, no caso, os primeiros livros, né, a fim de encontrar passagens importantes. 2. Forge um consenso entre os autores por meio de construção de uma terminologia, como eu já falei, né, terminologia importante, terminologia que tem que ser neutra do assunto, segundo a sua interpretação. Todos, ou a grande maioria, que pudessem empregar, né, quer eles efetivamente empregarem tais palavras, quer não. Ou seja, mesmo sendo palavras diferentes, você tem que buscar aí aqueles que são terminologias utilizadas que são relacionadas àquilo que você procura, né? Terceiro, estabeleça uma série de proposições neutras para todos os autores, por meio de uma série de perguntas que, segundo sua interpretação, os autores respondem, quer eles tratem explicitamente dessas questões, quer não. Então, fazer as perguntas sobre um determinado tema. 4. Delimite as divergências grandes e perguntas, demarcando aí as respostas contrárias dos autores nas diversas perguntas, estando eles de um lado ou de outro na divergência. Deve-se lembrar que nem sempre há uma divergência explícita entre os dois ou mais autores, e que às vezes é preciso construí-la por meio da interpretação das opiniões dos autores, né, sobre assuntos que podem ter figurado entre seus interesses básicos ou não. Então você tem que formular aí uma organização das ideias, formular aí se você está vendo as divergências e analisar os argumentos de cada autor naquilo que eles concordam ou não. E por último aqui, analise a discussão ordenada, as perguntas e as divergências, de modo a esclarecer ao máximo o assunto. As divergências mais gerais devem vir antes das menos gerais e as relações entre as divergências têm de ser indicadas com clareza. Por último, temos uma nota, né? A nota idealmente deve se manter o distanciamento dialético ou a objetividade durante todo o processo. Uma maneira de garantir isso consiste em sempre acompanhar uma interpretação das opiniões de um autor sobre um assunto com uma citação dele. Então esse é o capítulo da leitura sintópica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Já estamos quase terminando a leitura do livro Como Ler Livros de Mortimer Adler, tendo aí o próximo capítulo como sendo o último capítulo do livro. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva, curta, compartilha. É isso, até mais.